ao Senhor que abençoe esse encontro. É um grande desafio estudar Agenda mundial. essa disciplina, né? Que ela é sempre importante, a gente vai discutir bastante coisa, e o meu desafio é tentar ser o mais didático possível, sem ser muito técnico, né? Mas tentar trazer para a nossa reflexão a importância do que nós vamos conversar, tá bom? Se vocês não estiverem ouvindo bem, dá um sinal aí, avisem, tá bom? Nós vamos orar. Daqui a pouco eu vou pôr uns slides aqui para nos auxiliar. Então vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos. Obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem por nós, pela tua bondade, misericórdia. Queremos também, neste momento, interceder por essa situação hídrica que estamos vivendo. Deus, isso tem nos preocupado, tem afetado tanta gente. A situação econômica do país, a situação sanitária, mas principalmente, Deus, que o Senhor esteja alegrando, dando paz aos corações, Pai. Abençoe os lares, cuida, Senhor Deus, de todos nós aqui nesta aula, que seja proveitosa para o nosso crescimento. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou colocar aqui um slide, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem dar um grito aí, que eu acho que eu não vou vê-los. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo tá vendo aí? Vocês estão enxergando o slide, gente? Estamos, Sim, é que demora um pouquinho a Sim. aparecer. Sim, está aparecendo. Então tá bom. Abrindo. Então nós vamos trabalhar hermenêutica bíblica. Por que hermenêutica bíblica? Porque essa palavra hermenêutica, nós vamos discutir o conceito daqui a pouco, ela se aplica não só à teologia, à Bíblia, mas ela é muito utilizada nos vários saberes. Por exemplo, na filosofia, no direito, em tudo aquilo que exige uma interpretação de textos, se estuda hermenêutica, tá bom? Mas nós vamos tentar abordar a hermenêutica na leitura bíblica. Eu já Então, esse é o comecei nosso. aprendendo. Ah, é? Eu achava que hermenêutica só se relacionava com a Bíblia, com o estudo da Não. Bíblia. Se você observar o Supremo Tribunal Federal, você vai Ah, ouvir algumas vezes o discurso de alguns dizendo que não se criminaliza a hermenêutica. ah, A hermenêutica é a forma que ele interpreta. Lógico que a interpretação ela é carregada, nós vamos ver daqui a pouco, né, de embasamento teórico, de métodos, né, de leitura. Assim também é com a teologia, com a filosofia, tem muito disso, com a semiótica, e aí vai. Semiótica, que é a filosofia da linguagem também. Na verdade, gente, nós utilizamos hermenêutica para a vida. Nós vamos ver daqui a pouco isso, porque todo mundo interpreta. A questão é, interpretamos a partir de onde, tá bom? O que nós vamos estudar? Nosso plano de ensino. É um estudo introdutório, na verdade, a ideia é justamente uma introdução do assunto, e aplicativo. Veja, introdutório, nós vamos entrar no assunto, é um desafio e eu incentivo você sempre a crescer, né? Então, a hermenêutica é, sem dúvida nenhuma, muito importante para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, até mesmo espiritual aí da nossa caminhada. E aplicativo também, como que a gente aplica isso? Seus métodos, formas e contextos, visando a aplicação dos mesmos na leitura bíblica para a vida, igreja e mundo. Essa é a proposta que eu trago aqui para vocês, né? Pensar
na hermenêutica para a vida, igreja e mundo. Não é só algo dentro de uma esfera institucional, mas isso tem a ver com a nossa vivência, com a nossa relação com o mundo, com a cultura, com a sociedade. Tá? Você pode perceber que você vai analisar discursos. Eu quero que você consiga aprender, através dessa disciplina, a fazer análises de discursos. Você percebe, às vezes, em um determinado discurso, se aquela mensagem, aquele estudo é sempre focado para dentro. Sempre os problemas internos de uma comunidade, você não pensa o mundo, não pensa a vida. Acabamos de falar aqui, por exemplo, sobre a crise hídrica. O que a crise hídrica tem a ver conosco ou o que nós temos a ver com isso? Isso é um problema hermenêutico também, porque tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver com ela, né? Tá bom? Quais são os objetivos? Primeiro, apresentar a hermenêutica como caminho para a leitura bíblica. Apresentar sua história, seu conteúdo e seus métodos. Então, é um dos objetivos. Segundo objetivo, capacitar a compreensão da utilização e da importância da utilização da hermenêutica para a leitura bíblica. Como que a gente consegue fazer isso? E um último objetivo é apresentar e analisar alguns métodos de interpretação. Aí nós vamos discutir na introdução o que é hermenêutica e o que é hermenêutica bíblica. Já pincelamos alguma coisa aí. A história da hermenêutica e a hermenêutica moderna. Moderna que eu digo de 200 anos para cá, tá bom? O que é, afinal de contas, hermenêutica? Essa palavra, ela vem lá da mitologia grega. Havia na compreensão grega, na mitologia, um deus chamado Hermes. O Hermes, ele trazia a mensagem de Zeus, ou dos deuses do Olimpo, para os mortais, né? Então, na mitologia, ele era responsável por interpretar a mensagem para os mortais. Daí vem Hermes, né? E hermenêutica é nada mais do que interpretação. Agora, veja, esse negócio de interpretar é extremamente delicado, porque todos nós somos carregados de subjetividade. O que significa isso? Por exemplo, cada um de nós foi criado de um jeito. Alguns lares foram extremamente rigorosos, outros lares foram de famílias já muito acolhedoras, aquela coisa, né, de domingo casa cheia, outros já foram bem assim restritos, outras pessoas bem fechadas. Enfim, cada um de nós tem a nossa subjetividade que interfere diretamente na maneira como nós enxergamos a vida e, consequentemente, como nós vamos olhar para um determinado texto. Primeiro, a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa memória, a nossa subjetividade já é uma chave de leitura. Quando eu digo chave de leitura, é de onde nós vamos ler. O problema é que ela não pode ser a única chave de leitura. Você já. Vou dar um exemplo e fazer algumas provocações aqui para a gente pensar um pouco. Eu não sei se você já ouviu como que você entende isso. Tá? É uma provocação para a gente pensar e avaliar juntos aqui. Alguém chega num púlpito da igreja e diz assim: Deus me mandou falar isso. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Veja, eu não sei se alguém já viveu essa experiência e tal. Eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui de pessoas que são pastores, que são líderes, tá? Que teoricamente deveriam ter passado por uma formação. Alguém chega e diz: Deus me mandou falar isso. Tem duas coisas
que a gente precisa levar em consideração aí? A primeira delas é que quem diz isso já está, em outras palavras, afirmando o seguinte: não me questionem, é Deus que está mandando dizer. A segunda coisa, ele tira a responsabilidade nossa de interpretar o que ele vai dizer. Ou seja, quem está trazendo esta fala está se armando, se defendendo e impedindo as pessoas de interpretar. Se você olhar o texto bíblico, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 5, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. A própria Bíblia manda julgar. Então, por isso que é importante a gente ter essa perspectiva hermenêutica, que ninguém é oráculo. O que é um oráculo? Na antiguidade, o profeta falava, eis que diz o Senhor, um oráculo. Ou as outras religiões, né, no passado, tinham algumas perspectivas, algumas compreensões de oráculos, oráculo de Delfos e outros. Mas quando nós temos uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras, elas contêm, não, elas são, ela é a palavra de Deus, escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, temos nós a responsabilidade de interpretar. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não fala, tá? Só estou querendo dizer aqui que a gente precisa ter um senso bastante cuidadoso e criterioso ao ouvir alguém dizer, Deus me mandou falar que eu já não consigo mais ouvir essa pessoa. Porque eu posso até orar assim, Senhor, usa a minha vida, usa a vida de quem vai pregar, o Espírito Santo vai falar, amém. Mas ninguém é oráculo. O Espírito Santo é que vai falar. Agora, nós temos a responsabilidade de interpretar textos. Por isso que a hermenêutica, ela é muito importante na nossa caminhada de fé. Embora a gente talvez nunca tenha estudado hermenêutica, mas a gente utiliza, viu? A gente utiliza isso. Muito bem, vamos lá então. O que é a chave de leitura? Tudo bem até aí, gente? Tudo. Tudo bem. É que eu não Tô com estou vendo. medo. Eu não estou vendo vocês, fica difícil de. O que é uma chave de leitura? É a palavra-chave. Para que serve uma chave? Uma chave é para abrir uma porta. Você vai abrir a porta e vai enxergar o que tem do lado de lá, não é isso? É a mesma coisa. Chave de leitura. Eu preciso abrir para eu enxergar o que tem do lado de lá. Então, que chave eu vou utilizar para ler? Então, todo mundo precisa de uma chave de leitura. É mais ou menos óculos. Todo mundo, eu não sei, boa parte dos irmãos aí e irmãs parece que usa óculos, né? Não sei se eu reparei bem, mas eu acho que sim. Você vai utilizar um óculos para ler. Chave de leitura são óculos que você utiliza para ler determinado assunto, determinado texto. Todo mundo tem uma chave de leitura. Pelo menos conscientemente e às vezes até inconscientemente, né? Olha só, quais óculos podemos usar para ter uma leitura mais apropriada da Bíblia? Todo mundo vai usar um óculos para ler. Você pode usar história, sociologia, você pode usar antropologia. Nós vamos discutir métodos depois, mas nós utilizamos óculos. Nós interpretamos a partir de olhares, chaves de leitura. Ninguém lê um texto simplesmente sem, pelo menos para interpretá-lo, né? Sem usar algum óculos. Mesmo que seja a sua própria experiência humana. É tão gostoso quando você está lendo um texto, né? E parece que aquele texto salta, né? Está falando de forma profunda ao seu coração na leitura bíblica. Você está orando e Deus fala com você. Isso é um tipo de leitura. É só um tipo de leitura, né? Mas tem várias outras que nós vamos ver. A partir de onde se lê?
De onde eu lerei esse texto? Eu considero o contexto histórico? Eu considero o que nesse texto? De onde eu vou lê-lo? Por exemplo, Jesus, Paulo, os profetas, né? Agora, como cristãos, qual a principal chave de leitura que nós temos? Presta atenção numa coisa aqui, gente. Todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, a gente precisa partir de Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa principal chave de leitura. Ele mesmo disse isso várias vezes. Eu citei um texto aí, Hebreus 1, verso 1 e 2. No princípio, Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Que últimos dias são esses? Desde a sua ressurreição para cá, são últimos dias. Então, o Filho é a expressão exata do seu ser, vai dizer o capítulo 1 de Hebreus, verso 3. O que o Apocalipse vai falar sobre Jesus? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O próprio livro, a carta aos Hebreus, vai dizer também que ele é o autor e o consumador da nossa fé. No Evangelho de João, Jesus vai dizer que as Escrituras testificam de mim. E ele vai dizer aos fariseus assim: contudo, vocês não querem vir após a mim para terem vida. Então, é a partir de Jesus. Por exemplo, você vai pegar algum assunto na Bíblia. A Bíblia, ela é a sua própria intérprete, mas para nós, como seguidores de Jesus, como cristãos, a gente precisa saber o que Jesus fala sobre aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Jesus vai falar sobre, sei lá, sobre, meu Deus, não fugiu aqui, sobre casamento, ou sobre homicídio. Então vai pegar a Bíblia, você vai pegar lá os profetas, a lei, aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, está escrito, não matarás. Mas todo aquele que dizer ao seu irmão, cá, já está matando, ou está sujeito ao fogo do inferno, como ele diz lá, né? Ou seja, o que Jesus diz sobre isso? Jesus é a principal chave de leitura para um cristão. Não é o que Josué, não é o que Moisés, não é o que Daniel, é Jesus. Então, o Agostinho dizia que nós devemos olhar o antigo com a lente do novo. Ou seja, Jesus é a realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para o Velho Testamento. Você pode perceber que toda a hermenêutica de pessoas que têm uma visão mais autoritária sobre igreja se baseia no Antigo Testamento, porque não consegue enxergar Jesus nisso. Então a nossa caminhada de fé tem que ter Jesus como principal chave de leitura. E você pode fazer isso em qualquer análise de discurso. Você pode prestar atenção nos discursos que você ouve. A partir de onde ele está lendo aquilo? Que olhar que ele tem sobre aquilo? Se Jesus se cala sobre certos assuntos, e não tem nem na lei, nem nos profetas, como que as pessoas afirmam tão categoricamente certas coisas se não passa pelo crivo de Jesus? Paulo, por exemplo, é interessante se você pegar os evangelhos, que nós já estudamos em Introdução ao Novo Testamento, os próprios evangelhos são interpretações. Mateus enxerga Jesus de uma forma, Lucas de outra, Marcos de outra, João de outra, mas todas convergem, né, para Jesus. Porque Jesus é, para nós, a principal chave de leitura. Ele diz assim para os discípulos: vão aprender o que significa misericórdia eu quero e não holocausto. Colossenses vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos, né?
Ele é a imagem do Deus invisível. Então, para começo de conversa, a principal chave de leitura é a partir de Jesus que a gente começa a ler a Bíblia, gente. É a partir de Jesus que eu preciso pensar a minha fé. Aí depois a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai lendo, vai aprendendo, é importante. Mas eu tenho que olhar sempre para frente. O passado eu olho pelo retrovisor, né, se eu estivesse dirigindo, por exemplo. Então o Antigo Testamento é muito importante, mas Jesus tem que ser para nós a principal chave de leitura. Bom, vamos lá. Teologia do texto. Todo texto traz consigo uma teologia. Ou seja, teologia não é algo fechado. Ninguém pode dizer assim, isso aqui está fechado. Nós falamos, acho que quando nós estudamos Apocalipse, que você é, no finalzinho do curso, né, a sua teologia. A teologia nossa, a forma como nós pensamos sobre Deus, vai refletir diretamente na minha vida. Vai ser diretamente na minha vida. Um dia, eu vou dar um exemplo aqui. Não faz muito tempo. Eu fui conversar com uma pessoa, não era da igreja, tal, uma família, na verdade um casal, né? Não era da igreja, não frequentava igreja nenhuma. Precisava muito de ajuda. E aí, aquele dia eu estava assim, orando por essas pessoas e me dispus a ajudá-los. E, de alguma forma, eles precisavam também até de alguns recursos materiais e tal. Eu consegui ajudá-los. E a pessoa me dizia assim, que Deus, ele como é que ela usou a palavra? Deus, ele é bravo. Deus é muito bravo. Deus é muito bravo. Deus é justo. E eu estava ali com o coração tão aberto, tentando mostrar, né, Jesus para aquela pessoa. E eu fiquei pensando, puxa, a compreensão que essa pessoa tem de Deus não permite que ela enxergue graça, misericórdia, que de alguma forma, não porque era eu, podia ser qualquer outra pessoa, tentando ajudar. Às vezes a pessoa está tão carregada com uma imagem que ela constrói de Deus que ela não consegue enxergar mais nada além daquilo. Então, teologia não é algo fechado. Todo texto traz consigo teologia. Agora, como que a gente faz isso para a vida, tá? Todo texto já é interpretação, né? Toda tradução traz consigo atualização. Então, veja, quando você pega uma Bíblia em português, você tem traduções e você tem paráfrases. Tradução, por exemplo, Almeida corrigida, Almeida atualizada, NVI. E você tem paráfrases. Linguagem de hoje, Bíblia Mensagem. O que é uma paráfrase? Paráfrase é quando você traz para uma linguagem mais moderna alguma coisa já traduzida. Você não pega lá dos originais. É gostoso você ler a Bíblia Mensagem, né? Eu acho muito legal. Mas é uma paráfrase, assim como a linguagem de hoje. Agora, essas Bíblias, elas não são assim. Elas são boas para devocionais, para uma leitura mais leve. Mas para estudar mais a fundo, é interessante traduções que já venham direto do original. Mas toda tradução acaba atualizando. Outro dia eu ouvi o Luiz Saião falando assim que ele é biblista e linguista, né? Estudioso das línguas. E aí ele falou que teve uns colegas que tiveram que traduzir para um povo que não conhecia cordeiro. Como é que eles iam explicar no texto para aquelas pessoas o que é um cordeiro? É difícil, né? Aí ele ficou pensando, o que eu coloco aqui? Será que é uma anta de lã, né? Alguma coisa assim? O que é um cordeiro? Para quem não conhece aquilo.
Veja como é complexo, né? Então, a partir do momento que você traduz, você já está atualizando. Porque você tem que trazer uma linguagem para pessoas que às vezes não conhecem aquilo. Bom, aqui, esse texto, eu queria pensar um pouco com vocês hoje. A minha proposta de hoje é mais pensar essa discussão aqui. Existe um texto, eu ia passar para vocês lerem, mas eu peguei alguns recortes desse texto para a gente discutir, eu acho que talvez seria mais interessante. O título do texto é Hermenêutica Bíblica e a Vida Cotidiana. É do Rui Souza Gosgilbert. Esse cara foi meu professor, eu nunca aprendi a falar o nome dele, o sobrenome. Gosgilbert. O Rui, a gente chama de Rui. Ele vai dizer o seguinte: assim, uma tarefa hermenêutica constante é a de procurar entender o entrelaçamento do mundo em que vivemos com o mundo que foi vivido e testemunhado pelos escritores inspirados. Gente, presta atenção numa coisa. Olha que desafio. Nós vivemos no século XXI, no ano 2021. Nós estamos lendo textos de 2.000 anos atrás, os mais novos, né? E até quase 3.000 anos. De culturas e de mundos totalmente diferentes do nosso. O Novo Testamento, a influência do mundo helênico. Nós temos a cultura persa, babilônica e as mais antigas, né, dos hebreus. Olha que desafio que nós temos de ler a Bíblia. Ao mesmo tempo, a gente precisa costurar a palavra com a nossa vida. Ou seja, tem que ter significado. A Bíblia tem que trazer significado para nós. Porque senão, você só vai ler o texto e discutir história, discutir o que aconteceu e não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Tem que costurar, isso tem que ter costura, né? O Rui vai usar essa expressão, costurar a palavra com a vida. Eu gosto dessa expressão, costura. Por que costura? Você pega dois tecidos diferentes e faz um só, você costura. Isso que a hermenêutica faz, ela vai costurar. Ela vai trazer dois mundos diferentes e vai colocá-los juntos. Eu estou falando aqui de uma reflexão consciente. Não é só trazer um código de moralidade para cá, mas é trazer vida. Ó, costurar a palavra com a vida, com a nossa vida, com as nossas inquietações, com os nossos medos, com as nossas angústias, com os nossos sonhos, com as nossas alegrias, né? A hermenêutica costura, faz essa costura. A palavra na vida e a vida na palavra. São duas, o Rui usa essas duas expressões. Palavra de Deus, né, o texto sagrado na vida, e a vida na palavra. É uma costura. Veja, a palavra de Deus, e tem um texto do João Batista Libânio, fantástico. João Batista Libânio era um teólogo católico, falecido há uns 2 anos. Ele tem um texto chamado do simbólico entre o simbólico e o diabólico. O que é o diabólico para ele? O diabólico, a palavra diabolos, não é só o ente, né, o diabo, Satanás. A palavra diabolos significa aquele que divide, que só separa, que só causa ruptura. O simbólico, que ele usa a palavra que costura, olha só como que é importante a hermenêutica. A hermenêutica costura, não divide. Tudo que divide é diabolos. Divide no sentido de causar rupturas, segregação. A hermenêutica ela costura o antigo com o novo e faz um tecido só com a vida. Esse é o desafio que nós temos, né, com a Bíblia. Como fazer isso com textos tão antigos? Só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar mesmo, né? Mas aí
a gente não pode jogar só para o Espírito Santo, a gente tem que também usar aquilo que ele nos deu como ferramentas para isso. Lembra que eu falei no começo aqui que a gente não pode simplesmente ouvir uma pessoa dizer: Deus me mandou falar. Não, não é assim. Nós temos a responsabilidade também de interpretar e de avaliar o discurso. Porque, por exemplo, nós vamos ver depois, né, estudando a história, que como protestantes, como batistas, ou como de uma linha protestante, não importa se é batista ou não, mas nós entendemos o quê? Que todo mundo tem que ter o livre exame das escrituras e que todos são sacerdotes, ou seja, todo mundo tem a responsabilidade de interpretar. Responsabilidade. É muito cômodo eu simplesmente falar, ficar ouvindo uma pessoa dizer o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer. A gente gosta desse negócio, né? Mas a própria Bíblia nos orienta que não é assim. Nós precisamos também ser responsáveis por interpretar. Olha só o que o Rui vai dizer. As Escrituras estão a serviço de uma memória viva de Deus. Memória viva de Deus. Não é memória morta. Memória viva de Deus no povo, né? Na história. O mundo cotidiano é o lugar onde transcorre a vida. Nós hoje, nossa vida transcorre hoje. É também lugar de ambiguidades entre o bem e o mal. Olha que coisa profunda isso. Lugar de ilusões e de iludir, lugar de suspeita e de afirmação, lugar de amor e de maldade, de alienação e libertação. Nas entrelinhas e dobras do cotidiano, podemos sentir que estamos numa disputa entre a vida e a morte. O que essa palavra ambiguidades tem a ver conosco? Nós somos ambíguos. Por exemplo, Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer uma das falas mais emblemáticas sobre ambiguidade. O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no final do capítulo 7 de Romanos. Ele está dizendo, olha, eu sou ambíguo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que apesar de sermos assim, vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos dar graça, né? O mundo cotidiano é um lugar de ambiguidades. Quando ele diz mundo, está falando da gente também, né? Não é o mundo. Eu sou parte disso. Por isso que a palavra é, como ele vai dizer, as escrituras estão a serviço de uma memória viva de Deus. Vai sempre resgatando em nós esse testemunho vivo, porque nós somos ambíguos. As ambiguidades se tornam muitas vezes a ocasião do mal e da corrupção de nossa vontade. Vivemos a tensão de buscar autenticidade, para o cristão ela é motivada por Deus em Cristo, e a inautenticidade que dissemina a corrupção em nós. O palco dessa luta é o nosso modo de viver as coisas, a natureza e de nos relacionarmos com as pessoas que nos cercam. Preste atenção na coisa aqui, gente. As ambiguidades que nós temos se tornam muitas vezes a ocasião do mal e da corrupção da nossa vontade. O próprio texto de Tiago vai dizer isso, capítulo 4. De onde vêm as guerras né, que diz lá, que militam dentro de vocês? De onde, se não de dentro de vocês? Ele está falando lá no capítulo 4 de Tiago. Né? Agora, olha aqui, ele vai terminar a frase aqui, o Rui. O palco dessa luta é o nosso modo de viver as coisas, a natureza e de nos relacionarmos com as pessoas que nos cercam. Ou seja, a vida. As escrituras têm que ser voltadas para a vida. Tá certo, ela nos mostra que um dia estaremos com o Senhor, mas e aqui? E a nossa vivência aqui?
A Bíblia não é só um código de moral, gente, o que é certo e o que é errado. A Bíblia aponta para a condição humana, para as ambiguidades da vida. E aí, esse é um desafio para nós, porque a gente tem que se desarmar de achar que nós temos que ser sempre lineares. Nós não somos lineares, a Bíblia não diz isso. Por exemplo, olha o Davi, o rei Davi, homem de Deus, mas foi adúltero, assassino. Olha o Abraão, pai da fé, gostava de uma mentirinha também, né? Quando ele se via em apuros, ele mentiu. Olha como é interessante essas ambiguidades e como Deus vai tratando isso. Jacó, o usurpador, que lutou com Deus, né? Diz o texto, que lutou lá com o anjo e venceu. Moisés matou egípcio, né? Moisés, que foi o homem mais manso da terra, matou o egípcio. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e prestar atenção na humanidade, em nós. O texto é revalorizado como teologia. Ele nos ensina a ler a vida como teologia. Olha que lindo isso. Ler a vida como teologia. As narrativas bíblicas são testemunhos de fé. Como tal, a Bíblia se insere em nosso cotidiano, fazendo-nos testemunhas em nossos cotidianos de Deus em relação conosco. A vida vista na chave de leitura dos testemunhos bíblicos, como um desdobrar-se interpretativo de nós mesmos. Deixa eu falar um pouco aqui sobre Jesus. Eu falei agora há pouco que Jesus é a nossa principal chave de leitura. Mas qual era a chave de leitura de Jesus? Jesus tinha a chave de leitura do reino de Deus, ele sempre falava do reino, mas Jesus tinha a vida como chave de leitura. Por exemplo, Jesus muitas vezes teve que lidar com situações que os religiosos questionavam e colocavam ele na parede. João capítulo 8, eles chegam com a mulher pega em adultério e diz: a lei manda matar, apedrejar. E aí, o que o Senhor diz? Ele conhecia a lei. Ele sabia muito bem o que a lei dizia. Mas ele conhecia o espírito da lei. Ou seja, para Jesus, a lei tem que servir à vida. Aí ele vai dizer o seguinte: se quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então. Se vocês são melhor que ela, então. E ninguém atirou pedra. Aí Jesus diz para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ah, saíram, Senhor. Então, vai e não peques mais, minha filha. Bom, você não precisa dessa vida. Aí Jesus olha o quê? Bom, essa mulher foi pega em adultério, mas ela não adulterou sozinha. Como é que será que essa mulher vivia o casamento dela? Talvez ela era espancada pelo marido, mal amada. Enfim, talvez algum aproveitador se aproximou das suas carências. Então Jesus enxerga a vida. Olha outra situação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que que Jesus está dizendo ali? Está dizendo, gente, a vida, o sábado é para servir a vida e não a vida servir o sábado. Vocês estão invertendo as coisas. Então, a chave de leitura de Jesus é o reino de Deus e a vida. Ou seja, não podemos maltratar a vida usando o nome de Deus para isso. Então Jesus ele vem e resgata isso, né, de uma forma tão bonita com o evangelho. Por isso que Paulo ficava enfurecido lá em Gálatas, quando ele diz de uma forma muito assertiva que se alguém pregar outro evangelho que seja maldito, né? Anátema, olha que pesado, né? Então assim, o Rui aqui, o professor Rui, ele está dizendo que a vida vista na chave de leitura dos testemunhos bíblicos como um desdobrar-se interpretativo de nós mesmos. Nós precisamos nos enxergar nos testemunhos bíblicos. Ler o texto e entender o seguinte: o Caim matou o Abel, mas ali sou eu podendo matar alguém também.
Somos nós matando os nossos semelhantes, né? Enxergar-se ali. E também entender que os testemunhos bíblicos tinham a sua vida no seu tempo. Por exemplo, Josué. Josué disse, numa luta que ele teve, aquela frase famosa: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Aí o sol e a lua pararam e ele lutou com os inimigos, né, com o exército e tal. É claro que a gente sabe que não foi o sol e a lua que parou, porque é a terra que gira. Mas para o mundo da época é assim que eles enxergavam as coisas. A gente não pode comparar o mundo de hoje com o mundo da época, a compreensão que eles tinham. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o Josué teve tempo suficiente para cumprir o que ele tinha que fazer ali. E a Bíblia, ela é um livro teológico, não é um livro científico. Eu não posso ficar perdendo tempo, gente, discutindo coisas que a Bíblia não está nem aí com esse negócio. Se Deus existe ou não existe, para o cara ficar discutindo racionalmente, a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia já afirma que sim, que é. Ah, o mar se abriu ou não se abriu? Gente, a Bíblia é um livro teológico, religioso. Não é um livro científico. Não dá para ficar perdendo tempo discutindo ciência com a Bíblia. Não é essa a finalidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra em posição de ação. Como não perceber isso na expressão Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou na outra, não vos conformeis com este século? Exige de quem lê uma atitude diante do que é testemunhado e uma ação correspondente à do testemunho e ação. O Rui está dizendo o seguinte, quem lê, quem realmente está preocupado com a Bíblia, vai entender que ela exige de nós uma ação. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, enquanto eu caminho, as coisas vão acontecendo. Eu sou a verdade andando e dando vida. É caminhando que se faz o caminho, né? Ele vai terminar dizendo isso aqui. Só podemos ler bem a Bíblia, palavra do caminho, caminhando, vivendo. O mapa é dado como uma estação no caminho da vida. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar, diz o poeta espanhol. É o poeta Antônio Cândido, né? Enquanto caminho, leio a Bíblia. Enquanto caminho, a vida acontece. Não é estático. Ou seja, a gente vai acontecendo. Paulo vai dizer lá em Filipenses 1,6, texto belíssimo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Ele começou e ele vai completar. Só que entre o começo e o fim tem o processo. O processo nós vamos construindo juntos. Nós construímos juntos, o Senhor conosco. Por isso que o caminhante se faz lendo o texto na vida. O Agostinho dizia que Deus criou duas formas, duas palavras, ele vai dizer, ou dois textos, né? A criação e a Bíblia. E até hoje é, né? A criação, Deus fala através da sua criação. E a Bíblia. A Bíblia que revela Jesus, que é a principal revelação de Deus, né? Gente, desculpa, até aqui tudo bem? Não sei se está muito teórico o negócio. Se alguém quiser questionar alguma coisa, fique à vontade. Tudo bem? Estão acordados aí? Eu Tudo estou. bem, pastor. Eu quero só dar boa noite a vocês. Boa Pedir noite, Thelma. desculpa, assim, que eu não posso aparecer muito por causa do Miguel aqui. Fica Tenho que tranquila. ficar no escurinho, tá bom? Mas Tranquila. tá muito bom, tá muito bem desenvolvido aí, muito gostoso de ouvir. Então tá bom. Bom, então tá jóia. Um abraço no Miguel aí. Vamos lá, ó.
O texto bíblico é palavra de Deus inspirado. Isso aí é indiscutível para nós, a gente afirma isso, tá? Os métodos de interpretação não são inspirados, são ferramentas de leitura. A interpretação não é inspirada, ou seja, é responsabilidade minha interpretar. O texto é palavra de Deus. Por isso que é muito perigoso quando alguém diz assim, porque a Bíblia diz. Mas será que é realmente o que a Bíblia diz ou o que ele interpretou da Bíblia? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Não, porque a Bíblia diz. Não, peraí. A Bíblia diz quando, para quem, como, em que situação, né? Porque senão a gente vai ter problema aí. A gente vai ter que estar usando túnica, não pode mais fazer a barba, não pode comer camarão, não pode comer carne de porco. E aí a gente vai, né? Camarão não, por favor, que é isso? Então. Mas aí tem gente que, porque a Bíblia diz, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia diz. Agora, o que eu interpreto e como eu interpreto é outra coisa. É outra situação. Tem uma regra básica de hermenêutica, tem várias regras, né? Uma delas é que a Bíblia é sua própria intérprete, ou seja, eu não preciso de, como algumas religiões têm, de um livro que vai interpretar a Bíblia para você. Você só pode interpretar aquilo que aquela pessoa diz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui como batistas, nós não temos uma confissão de fé, nós temos uma declaração doutrinária. O que é a diferença? A declaração, ela dá alguns pontos gerais, mas você tem liberdade de algumas coisas, você fala, eu penso assim, eu penso assado, né? Não é uma coisa fechada, uma confissão, não, é aquilo e acabou. Então, a palavra de Deus é inspirada, as escrituras, mas como eu interpreto, aí eu preciso de ferramentas para isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu disse no começo aqui que a gente precisa aprender a, a fazer análises de discursos. Isso não é ser chato, ser crítico, nada disso. E nem é limitar a ação do Espírito Santo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de discurso, racionalidade. A própria Bíblia nos orienta a ser assim. Tá bom? A Bíblia nos mostra várias vezes sobre a importância de nós avaliarmos isso. Não há um único método de leitura. Nós vamos ver na semana que vem. Basicamente, a história vai mostrar isso. Por exemplo, filosofia. O Agostinho de Hipona, que é um teólogo até hoje, todo mundo passa por Agostinho, todos vários saberes, né? Filosofia, pedagogia, teologia. O Agostinho, ele era muito influenciado por Plotino, e Plotino era discípulo de Platão. Então, o Agostinho bebia na filosofia de Platão e lia o texto bíblico com os óculos de Platão. Ele interpretava a partir de Platão. E a gente vai ver como isso reverbera na história, né? No século XIII, teve o Tomás de Aquino, que lia a Bíblia com os óculos do Aristóteles, que inclusive Aristóteles tinha as suas obras da metafísica, né? Que construiu a imagem de um Deus absolutista que não tem sentimento, né, que manda e acabou. E isso foi construído ali no século XIII. A Suma Teológica e vários outros textos. Muita coisa boa, né? Mas também muita coisa que lê a partir daqueles óculos.
E aí a gente vai ver depois na história quantas lentes e quantos óculos a gente pode ler os textos e como ferramentas são importantes. Agora, nada disso, gente, eu espero, eu não quero ser tão técnico, eu disse que um grande desafio aqui é tentar ser didático, né? Todo mundo lê a partir de um óculos, de uns óculos, né? De uma ótica. Por isso que a gente precisa sempre avaliar a partir de onde a gente está lendo isso. Na Idade Média se usava, por exemplo, alegorias. Tem gente que diz assim, uma das regras, que eu não concordo muito com essa regra, que você tem sempre que partir do pressuposto que esse texto é literal. Mas não dá. Como é que você vai ler o Apocalipse literalmente? Como é que você vai ler textos metafóricos literalmente? Não tem condições. Então a gente precisa entender que nós precisamos de leituras, de óticas, para interpretar texto. Todo mundo pode interpretar texto? Sim, todo mundo. Porque todo mundo tem capacidade para isso. É claro que isso vai exigir um pouco de esforço da nossa parte, né? Eu sempre recomendo você ler o texto em várias traduções. Você puder ter vários tipos de Bíblia. Você tem lá uma Almeida atualizada, corrigida, NVI. Compare as traduções. Você não precisa saber grego e hebraico, não, mas você compare as traduções. Importante ter um comentário bíblico para você avaliar um pouco do contexto histórico, né? Se você puder ter. E na hora de aplicar o texto, que é o desafio que nós vamos ver nas outras aulas, de pensar o cotidiano da nossa vida hoje, que é o grande desafio. O que pode ser usado hoje e o que não pode? O que é atual e o que não é? Quais os critérios para isso? Por isso que Jesus é para nós a principal chave de leitura. Por isso que é Jesus. E a gente nós temos esses conflitos, irmãos. E sempre vamos tê-los. Por quê? Porque nós vivemos um tempo em que não cabe mais algumas coisas. Por exemplo, quem vai discutir escravidão hoje? Apesar que tem gente que ainda discute, né? Mas na Bíblia tem escravidão. Como é que a gente faz com isso? Ah, mas não serve mais para hoje. Por que as outras coisas servem, então? O que serve e o que não serve? Como é que eu faço isso? Olha o desafio hermenêutico, né? E a gente tem o desafio de um caminho hermenêutico. Esse caminho tem que partir de Jesus e caminhar com Jesus. Domingo eu falei, né, aquele texto de João, belíssimo, capítulo 14, verso 26, Jesus falando sobre o Espírito Santo, o Paráclito, dizendo que ele os ensinará e os fará lembrar de todas as coisas. Olha, fará lembrar do quê? O que ele está falando? Do que eu disse, das palavras de Jesus. Ou seja, Jesus é a chave de leitura. O Espírito Santo só vai nos lembrar. Por isso que eu preciso olhar para Jesus. E ele termina o capítulo 16, lá que nós falamos, ele me glorificará. Então, Cristo tem que ser o centro. Chave de leitura, o centro. Cristão que não tem Jesus como sua chave de leitura, olha, esse é aquele que pode até matar em nome de Deus, mas não entendeu nada realmente aí de como se lê a Bíblia, né? Pelo menos a partir de Jesus. Bom, essa aqui é a nossa primeira aula. Eu vou terminar aqui às 9 horas, que a semana que vem a gente vai ver a história. Como a interpretação mudou com o tempo. É aquilo que nós estamos falando, o que vai mudar, né? Idade Média, Idade Moderna, racionalismo, pós-modernidade, esses termos que a gente vai discutir a semana que vem, a gente vai perceber que o grande drama é pensar a Bíblia para o nosso tempo. Porque, veja, um dia uma pessoa falou assim, deixa eu só.
Agora vocês estão eu estou vendo vocês. Estou vendo vocês. Tem gente que diz assim, cita muito, né? O pessoal gosta muito de citar o Billy Graham, que já não está mais entre nós, então todo mundo fala coisa que ele diz, nem sei se disse mesmo, mas tudo bem. Ele diz assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tem gente que acha verdade, é verdade. É verdade e não é. É verdade porque a Bíblia fala da condição humana. Não é verdade porque está falando de uma literatura de mais de 2000 anos. Então não pode ser um livro atual. Não é atual. É atual no que se propõe. Fala da redenção, fala de Cristo, fala do Evangelho. Não é atual porque tem 2000 anos, no mínimo, dos textos mais recentes. Então a gente tem que tomar cuidado com esses clichês, essas frases de efeito, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É atual e não é. Se propõe, é atualíssimo. Fala do pecado, da condição humana, é a mesma coisa. Das ambiguidades, da necessidade da graça. Mas, por outro lado, não é. Ela é antiga, né? E aí que é o desafio que nós vamos estudar, se Deus quiser e permitir logo, um hermeneuta chamado Gadamer, que ele fala de uma fusão de horizontes. Como é que você junta dois horizontes tão distantes? Olha que desafio que nós temos, irmãos. Então, tomem muito cuidado. Eu sou muito assim cuidadoso em dizer isso, né? Às vezes a gente afirma tantas coisas, mas tem tanta coisa que a gente precisa pensar, porque assim, como trazer a Bíblia para hoje? Porque a gente não pode ignorar o dia de hoje, o cotidiano. Então, esse é o nosso desafio, que a gente precisa muito da orientação do Espírito Santo, muita humildade, muito coração aberto, muito olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus, porque é Ele que é a nossa chave de leitura, senão a gente vai ser aquele crente que a gente diz fundamentalista, extremista, que você defende a Bíblia, mas mata a vida. Não adianta. Aí a gente perdeu o foco. Aí a gente se torna bibliólatra, né? E não é isso que Jesus fala. Vocês precisam ouvir a mim para ter vida. Então, tem que partir de Jesus, tá bom? Então, o desafio para a semana que vem, nós vamos estudar Idade Média, pelo menos os principais, tá? Não dá, lógico que não dá para estudar tudo. Reforma Protestante e Idade Moderna. Como que muda o olhar? Como que a Bíblia vai ganhando outro horizonte? Porque não chegou até aqui, onde nós estamos, do nada. Isso vem acontecendo. Então, hoje era mais uma introdução. Alguém quer falar alguma coisa, questionar? Fique à vontade. Não sei se deu para. Pastor, Pois não. oi, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sem dúvida, né? Jesus é a nossa principal chave hermenêutica, né? Isso. Mas aí a gente vendo, né, todas as coisas que estão acontecendo aí a gente pergunta, mas qual Jesus? Uhum. Né? Porque cada um interpreta Jesus de uma maneira, né? Jesus tomou aquela decisão, né? Ou falou alguma coisa, ou aí interpreta um- umas pessoas tal interpretam de uma maneira e outro de outras. Cada um tem um Jesus que lhe convém, Uhum. né? Aí como é que a gente resolve isso, né? Eu vou ficar diante de vários Jesus, né? Falando, não, ó, a atitude de Jesus naquele evento foi dessa maneira. Não, não foi de outra. Aquele Jesus austero, ou aquele Jesus que era voltado para causas sociais, ou aquele Jesus que é santificado demais, ou aquele Jesus que é humano demais, né? É que assim, quem, às vezes, nós é que temos essas dicotomias de separar, muitas vezes, a gente cria fragmentos. Isso é próprio da nossa cabeça moderna. A gente separa o que é social, o que é espiritual, o que é humano, o que é divino.
Só que, para o texto bíblico, não existe essa separação. Tudo que é humano, Jesus viveu. Então, se você pegar os evangelhos sinóticos, Jesus era Jesus de Nazaré da Galileia, lidava com os conflitos mais terríveis do seu tempo, estava dentro de um cenário político, socioeconômico. A gente não pode ignorar isso. Mas também a gente não pode ignorar que Jesus tinha uma proposta de vida que estava para além desta realidade. Então a gente tem que olhar o todo. O problema é que hoje, quando se fala de Jesus, você tem razão de um aspecto, que às vezes as pessoas olham aquilo que lhe convém. Mas se você pegar todo o Novo Testamento, que é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo das aulas, por exemplo, Paulo vai falar do Cristo da fé, do Cristo cósmico. Por quê? Para o mundo gentílico, não fazia sentido um Jesus de Nazaré da Galileia. Tinha que ser um Jesus que era Senhor de todas as coisas. O Kyrios, o Criador dos céus e da terra. Para o mundo gentílico, que sentido faz Nazaré? Que significado tem isso? Não tem nenhum. Então a Bíblia, o Novo Testamento se complementa. É o Jesus histórico que a gente não pode ignorar, mas fala do Cristo da fé, que foi ressurreto, Senhor de todas as coisas, a imagem do Deus invisível, nele tudo subsiste, ele reconciliou consigo todas as coisas. A gente percebe isso na literatura paulina, né? Então, por isso que o Novo Testamento ele é completo, ele tem a imagem de Jesus, a gente pode ler sim o Jesus humano, que era, e de fato foi, o Logos que se faz gente, que sofre a dor humana, mas é o Cristo da fé. Ele é tudo isso. Né? Então, nele cabe todas essas leituras, é possível isso. Agora, é complicado quando as pessoas optam só por um tipo de leitura. Mas Jesus é tudo isso. Não posso negar que ele, por exemplo, a teologia de Paulo, nós nos tornaremos como ele. Né? Então, é completo. E quando eu falo Jesus, todos os temas, a gente precisa partir do olhar de Jesus. Porque todas as complicações humanas que tem, como é que Jesus lidava com dinheiro, por exemplo? Quanta coisa Jesus falou sobre isso? Quantas vezes Jesus ensinou sobre isso? Por exemplo, ele diz, não se serve a dois senhores, ou se serve a Deus ou a mamon, a riqueza. Mas Jesus também não estava condenando a pessoa porque era rica, ele estava dizendo quando a riqueza se torna um Deus. A única vez que Jesus admite uma divindade é quando ele fala de mamon, da idolatria, né? Idolatrar a riqueza. O que Jesus fala sobre, por exemplo, o divórcio? Lá em Mateus 19, os religiosos dizendo, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus disse, não mandou, ele permitiu. Permitiu por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, para vocês não matarem a mulher. Porque imagina a angústia da mulher, que era a única que sofria com a ação, ela não podia praticar a ação, ela só sofria a ação. E aí ela ia ficar, ou volta para a casa dos pais, ou vai depender de favor dos outros. Ou, em último caso, ter que se prostituir. Aí Jesus diz, não foi assim desde o princípio, vocês estão entendendo errado. Quer dizer, vocês ganham com isso, mas a mulher sofre. A partir disso, você vai fazer uma leitura sobre o tema, sobre o assunto. Não há um absoluto sobre o assunto. Há uma condição, uma situação, cada situação é uma situação. Então, assim, a sua pergunta é muito pertinente, mas a gente precisa olhar o todo. Não dá para falar dos problemas humanos sem olhar para Jesus. O que a gente tem uma tendência a fazer? Nossa tendência é absolutizar tudo.
que eu quero dizer absolutizar? Como se todo mundo vivesse a mesma situação. E não é. Às vezes tem situações que são muito singulares. E Jesus olhava isso. Jesus olhava muito bem isso. Os problemas que cada um tinha, né? Os 10 leprosos, por exemplo. Só um volta para agradecer e é samaritano. Quer dizer, olha a complexidade disso. O estrangeiro rejeitado foi o único que lembrou de agradecer, né? Então assim, Josias, não dá para a gente dizer que existe qual Jesus, existe só um Jesus. É claro, o próprio Novo Testamento faz distinção dependendo da situação. O Jesus de Nazaré com o Cristo de Paulo é a mesma pessoa, só que Paulo está falando para o mundo gentílico, Jesus ressurreto, Quírios, o Senhor de todas as coisas. Mas para o mundo da Jerusalém, Judéia e Galiléia, é o Messias. Você já viu Paulo falar Messias para os gentios? Não fala, não usa essa expressão. Ele usa a expressão Senhor. Messias ele usa para o mundo judaico. E lembra que Paulo era judeu, né? Morreu judeu, judeu de nacionalidade mesmo. Tá bom? Não sei se ajudou ou complicou mais ainda, mas. Não, é isso mesmo. Então a gente não tem que tomar o cuidado de optar só por um tipo de leitura, né? A gente precisa ter essa sensibilidade teológica. O que não dá é para a gente distanciar Jesus da vida. Não dá para fazer isso. Ele tem que ter significado para a vida, para a nossa vida. Tudo bem, gente? Você sabe por quê? Porque teve uma época, né? Não sei se é desse tempo aí, se nós somos, sei lá. Nós somos fruto disso, né? E Jesus só é legal para nos mandar para o céu. Importante Jesus nos mandar para o céu. O Robson Cavalcante falava que nós somos educados a sermos pré-cadáveres. Ou seja, o bom vai ser lá, aqui não. Mas peraí, será que Jesus não ensinou nada sobre a vida aqui? É claro que ensinou, né? Claro que ensinou, claro que falou da vida aqui. Por isso que o evangelho é tão lindo, tão transformador, tão libertador. Porque ele é para aqui, né? Também. E Para lá. Oi? é muito difícil de explicar, né, pastor? Hoje estava assim, é, aquela a mensagem que vocês colocaram da igreja falando sobre a cruz, né? Que Jesus disse é, que siga-me, né? Pegue sua cruz e siga-me. Siga-me. Então, uma pessoa que eu mandei, ela me questionou, mas cristão tem que carregar cruz? Aí foi difícil para mim explicar, sabe? Mas Uhum. expliquei do meu jeito, acho que ela entendeu. Que bom. Então, esse texto é bem interessante mesmo que a irmã citou. Negue-se a si mesmo, tome Negue-se a diariamente si sua mesmo. cruz. Né? O Isso, que é tomar a cruz? É morrer. Ser cristão é morrer todo dia, gente. Olha que coisa que Jesus nos oferece. Não é matar, é morrer todo dia. Né? ou Veja. viver as experiências da vida que Jesus viveu, né? Então, mas para Assim, as viver, dores, né? Ser isso semelhante a Jesus, foi isso que eu expliquei para ela. é Que a não cruz da negar. gente é ser semelhante a Jesus, é tentar ser, né, É. parecido com Jesus, andar da forma que ele andou, né? E não negar a nossa humanidade, né? Nós somos humanos. Somos Verdade. gente, de carne e osso. Tem gente que queria ser anjo, mas ninguém é não, né? Nós somos gente. E a questão da cruz todo dia, Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quer dizer, se eu quero aprender a viver, eu tenho que aprender a morrer. Olha que coisa, que paradoxo, né? Se eu quero aprender a viver, eu preciso aprender a morrer primeiro. Por isso que é cruz, né? É o caminho de Cristo, tem cruz. Só que para ter vida, passa por aí, né? A gente é a vida que nasce da morte, né? Esse é o evangelho. Por isso que é um mistério, né? Por isso que eu já estou terminando aqui, já prometo. Uma das coisas mais comuns de acontecer
é as pessoas tentarem misturar as coisas com o evangelho, né? Não dá. Jesus, o evangelho não dá para misturar com outras coisas. Então a gente vai discutir isso nas outras aulas, como isso vai acontecendo na história, como acontece. Você não destrói o evangelho, mas mistura. Paulo teve que lidar com isso lá nos Gálatas. Brigou, inclusive, ele cita a briga que ele teve com Pedro e até Barnabé, que o negócio ficou feio lá no capítulo 2, eles discutindo em Antioquia, porque estavam cedendo às pressões do judaísmo de voltar a ser o que era na lei. Paulo diz, vocês são os hipócritas, esqueceram da graça, né? Então a gente tem uma tendência de misturar. A hermenêutica nos ajuda muito, viu, gente? Analisar discurso, analisar a nossa fé. Então hoje foi mais uma introdução mesmo. Espero que você persevere aí nas outras aulas. Aí a gente vai trabalhar história e o mundo contemporâneo. Que eu acho que não dá para a gente já fazer esse salto sem passar pela história. A gente precisa entender um pouco da história para pensar o hoje. Tá bom? Vamos orar? Posso só fazer Pode, por favor. Eu fiquei pensando aqui que a gente levar a sério a hermenêutica, às vezes a gente até se aproxima do texto com menos preconceitos, assim, né? Sim. Porque eu fico me lembrando da experiência, por exemplo, de dar aula para as crianças. Então, assim, você tem que ensinar tal coisa. Aí você torce tanto o texto, porque você tem que falar daquilo, que às vezes aquele texto nem é sobre aquilo, né? Então, quando a gente vai levar a sério, me parece, assim, que eu acho que dá pra gente pensar isso. Quando a gente tem uma chave de hermenêutica, dá até para abrir mais, né? Coisas que, assim, você já leu aquilo 20 vezes, mas você não viu aquilo ainda naquele texto, né? Então, se a gente pode se abrir um pouco mais, né? E criança desmonta a gente, né? Criança é uma bênção para isso, né? Eu Aí falei para você. Aquelas perguntas, você fala, ixi, mas a história não é disso. Aí né? Para ela porque, poxa. Eu falei para vocês uma vez que uma criança perguntou, uma criança que mora aqui em casa, que já não é mais criança, né? Perguntou para mim assim: por que não pode usar videogame, esses jogos violentos? A Bíblia é cheia de violência, irmão que mata irmão, é gente que mata o gigante, é guerra, e Jesus morreu na cruz. Por que é mais violento que isso? Aí você vai falar o quê, né? É isso mesmo, é verdade. Tá vendo como a gente esquece que é verdade. A Bíblia trata da violência de uma forma escancarada, né? E claro que a gente tem que ter esse cuidado sempre com tudo, mas a gente não pode ignorar que a Bíblia mostra o que é o ser humano. Ela mostra a verdade nua e crua ali, o que é as ambiguidades da vida e como precisamos da graça de Cristo, né? É isso mesmo. Eu já falava assim, a Bíblia tem tudo isso, mas não tinha ninguém jogando videogame, então você não vai jogar videogame não. A interpretação literal. Jesus não tinha videogame. Pronto. Meu pastor. Ô, pastor, pior do que isso, saiu uma ursa lá do bosque e comeu tudo a criançada. Nossa, Aí meus filhos lembram de uma missionária, não sei se vocês conhecem esse neto, uma missionária que passou lá por casa, a gente hospedava muito, então ela ensinou eles a cantar, bem feito, Deus lá do céu vê cada um tem seu defeito. Nossa! Canta a história aí, a ursa saiu e comeu nhoque, comeu a criançada, a musiquinha contando a história aí, bem feito. Olha que coisa, que evangelho lindo. Eles cantam e falam assim, olha mãe, olha isso aí que você deixava. Tá lá na Bíblia, vamos fazer o quê? Deixa a mãe que canta. Fala, Josias. Essa questão da ambiguidade, né? Há uns dias atrás aí, né? Aquele pessoal que inclusive eu, né? Que achava, por exemplo, o Jonathan Edwards o suprassumo da teologia e da piedade cristã, né? Uhum. Aí descobriu-se de repente que o homem era escravagista, né? E aí fala, pá, tá bom, então eu vou pegar todos os livros dele aqui da minha biblioteca e vou jogar fora. Não é assim, né?
Mas a gente precisa saber lidar, né, às vezes, né, Sim, claro. com alguns tipos de não vou fazer alguns tipos, mas com uma ambiguidade que, como o senhor falou, o homem é assim mesmo. É Né? igual, por exemplo, você falou aí, nós comemoramos agora dia 10, né? 150 anos dos batistas. A primeira igreja fundada foi em Santa Bárbara do Oeste. Só que essa igreja, ela foi fundada por americanos que vieram por causa da Guerra da Secessão, que perderam, e esse pessoal que perdeu era escravagista. Por que vieram para cá? Porque aqui tinha escravos ainda. Então, a primeira igreja batista foi fundada por pessoas que tinham escravos. Aí houve toda uma discussão, mas não foram eles que... Aí depois foi considerado Salvador a primeira igreja, mas há documentos que mostram que esses irmãos pediram para que viessem missionários para cá e fundassem igrejas. Daí vieram os missionários através deles. Mas a história mostra, não nega isso. Para tristeza e sei lá. Mas é o passado que, infelizmente, faz parte da nossa história. Né? A gente tem isso na nossa história. Né? É algo para a gente pensar sério, por isso que a gente tem que ter essa mente focada, realmente, pensar de forma crítica, baseada na hermenêutica, no sentido de ter chaves de leituras que nos ajudam a pensar, não negar a história, não podemos negar a história, não podemos passar uma borracha nisso, a gente tem que assumir isso e dizer, olha, fizeram isso, não devia ter feito. Mas nós hoje temos outro olhar, nós podemos enxergar diferente. Né? Devemos enxergar diferente. Tá bom? Mas, infelizmente, a gente tem isso para a gente aprender com isso. Lamentar e não errar. Tá bom? Vamos orar? É verdade. E, pastor, só uma coisa. É verdade. Os nossos pais e os nossos avós, eles só viam Deus como você falou, Deus bravo, Deus castiga, Deus, né? Um Deus carrasco, né? E depois, com o tempo, você vai aprendendo tal, né? E não é nada disso. Deus é amor, né? Deus é outra. Uhum. É verdade. Aquilo que eu falei, a gente traz muito da nossa subjetividade na compreensão de mundo, inclusive da fé. Eu comecei aqui a aula dizendo que quantas vezes a gente ouviu alguém falar assim, Deus me mandou falar. Às vezes é cômodo para mim. Ah, foi Deus que mandou lá, o cara mandou e eu vou fazer. Mas Deus me dá a responsabilidade de interpretar, de avaliar, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa construir, construir um caminho hermenêutico para que a gente tenha clareza de quem é Jesus para nós, quem é Deus para nós. Tem que estar muito claro para nós, porque nós reproduzimos o que cremos. Não tem jeito de você fugir disso. Você vai reproduzir sua fé. Agora, tem coisas que a gente tem que ser confrontado com isso. Eu já tive experiência na vida que eu tive que lidar com os meus preconceitos assim de forma escancarada. E agora, o que eu faço? Quando vem na sua frente, você tem que lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com isso. Como é que Jesus faz com isso? Eu não sei como que eu vou lidar. Eu sei que Jesus fazia, mas quando vem para mim, aí a gente tem que realmente ter cruz na vida, viu? Aí você tem que falar, meu Deus do céu, é cruz mesmo. Que ele cresça e eu diminua. Porque se eu crescer, o negócio vai ficar feio, né? Viu, pastor? Para terminar agora, antes da oração, prometo. Nós, por exemplo, nós avaliamos os erros, né, de alguns da igreja, de alguns cristãos do passado, né? Fundamentalistas, tal, o próprio Jonathan Edwards, né? Uhum. E hoje nós analisamos os erros deles e falamos, olha, nós não podemos cometer os mesmos erros, né? Isso é louvável, né? Mas serve também para uma reflexão, né? Sim. Uma reflexão que daqui, por exemplo, daqui a 100 anos, 150 anos, o que a geração vai falar de nós hoje? Falou, aqueles cristãos cometeram vários erros, Vamos falar. não vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram, né?
Quer dizer, os erros eles vão se renovando, 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 né? E quer dizer, eu acho que é mais ou menos isso. Tem um livro do Roger Bastide que chama Sagrado Selvagem. Ele fala assim, ó, os profetas levantavam, o povo pecava, 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 os juízes lá, né? Aí vinha o juiz e falava, aí o povo se arrependia, depois o juiz morria e o povo pecava, 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 aí vinha outro juiz. Quer dizer, as gerações vão errando, as ambiguidades vão surgindo, né? De modo diferente, mas vão. Você lembra qual é o principal livro do Jonathan Edwards? O nome do livro, o sermão mais famoso dele é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Isso. Ele diz assim, imagina se Deus está com a palma da mão assim, aí você está passando assim, ele vira a mão assim, você vai para o inferno. Olha que sermão, né, edificante pra caramba, né? E ele era uma pessoa assim, né, super lido, super, né, Jonathan Edwards. Eu tinha um rapaz onde eu pastoreava, ele tinha o nome era Jonatas Edward, o nome do menino, em homenagem a ele, pra você ter uma ideia, né? Aí o principal sermão dele, pecadores na mão de um Deus irado. Olha que bem, bem legal, né? Mas é isso, gente. É legal o papo, viu? Muito bom. A gente vai refletindo, vai avaliando, construindo a nossa história, a nossa vivência, né? E eu acho que a gente precisa olhar para a nossa vida mesmo, né? Para a nossa reflexão, para que a gente possa contribuir de alguma forma aí para que pessoas conheçam Jesus com outros olhos, né? Hoje a gente precisa muito disso. Como diz o Ronaldo Lidório recentemente, acho que foi ele que disse, que a igreja precisa ser evangelizada. Olha que coisa, não? A igreja precisa de ser evangelizada. Igreja evangélica no Brasil, né? E tem razão em algumas coisas, sim. Vamos orar? Pedir a Deus aí que nos ilumine, né? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Sabemos que somos tão pequenos, Pai, tão dependentes do Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e podemos olhar realmente, Deus, com temor, com humildade, mas acima de tudo que o Senhor nos oriente a termos um coração cheio de afeto, de vontade de conhecer o Senhor, Pai. Quebra, Senhor, toda arrogância que muitas vezes temos. Quebra, Senhor, todo o preconceito que às vezes carregamos em nós. Nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor e olhar para a cruz e saber que o Senhor tomou sobre si toda a dor humana, Pai. Toda ambiguidade, toda incoerência e nos amou e nos perdoou. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.